Gamer Bros me assediaram em um torneio, mas eles não sabiam que eu era a campeã atual deles. Eu vinha competindo com o gamertag Void Killer há 3 anos. Ninguém sabia que o campeão sem rosto, que havia vencido 5 grandes torneios, era na verdade uma garota de 19 anos chamada Ashley. No segundo em que entrei no salão do torneio, um grupo de caras na mesa de registro começou a rir. O mais alto, vestindo uma camisa com Calvin nas costas, perguntou se eu estava perdida porque a convenção de animes era ao lado. O amigo dele, Otto, perguntou se meu namorado estava competindo e se ofereceu para me mostrar onde ficava a seção das namoradas. Quando eu disse que estava me registrando para competir, Calvin cuspiu o energético que estava bebendo e ele disse: "Ela acha que pode acompanhar jogadores de verdade porque venceu o irmãozinho no Mario Kart uma vez." Otto pegou minha ficha de inscrição e leu com uma voz fina e debochada. Kevin disse que eu provavelmente usava um controle com botões rosa. Calvin agarrou meu pulso e forçou minha mão em uma posição, explicando que gamers de verdade usavam a pegada claw. Ele pressionou até meus dedos estalarem. Otto despejou meu equipamento segurando meu mouse personalizado e rindo, dizendo que provavelmente estava programado com macros porque garotas sempre precisavam trapacear. Quando respondi perfeitamente às perguntas do quiz deles, Otto me acusou de usar o Google e exigiu meu celular. Kevin vasculhou minhas fotos fazendo comentários sobre site de venda de conteúdo adulto. Calvin notou meu crachá de competidor e seu rosto ficou vermelho. Ele o ergueu e gritou que as cotas de diversidade estavam destruindo o cenário competitivo. Ele me encurralou contra a mesa de registro e colocou a mão sobre minha boca quando tentei falar. Sua mão pressionou com tanta força que senti gosto de sangue. Kevin pegou meu mouse e pisou no cabo até sair faísca. Calvin se inclinou e sussurrou: "Depois que eu acabar com você, vou encontrar todas as garotas neste torneio. Hei dizer exatamente o que acontece quando tentam invadir espaços masculinos." O organizador do torneio chamou nosso grupo para o palco principal, e minhas mãos tremiam tanto que as enfiei nos bolsos. 3 anos dominando online, e esses caras me fizeram sentir como aquela garota assustada de 12 anos que ouviu pela primeira vez que não pertencia ao chat de voz. Sentei-me no computador designado e a tela carregou minha conta. Void Killer. Calvin estava a 2 cadeiras de distância. Vi quando ele olhou para a minha tela e depois congelou. Ele olhou para o meu rosto e depois de volta para a tela. O queixo dele caiu. "De jeito nenhum", ele sussurrou. As vozes dos comentaristas ecoaram pelos alto-falantes. "E temos uma surpresa especial hoje, pessoal. O pentacampeão Void Killer está competindo pessoalmente pela primeira vez na história." A multidão explodiu. As pessoas se levantaram, tentando ver quem estava sentado na minha estação. O rosto de Calvin perdeu a cor. Otto e Kevin sussurravam freneticamente um para o outro. A primeira partida começou. Calvin contra mim. Ele tremia tanto que mal conseguia clicar. Eu o destruí em 4 minutos. A partida mais curta da história do torneio para aquela chave. A multidão enlouqueceu. Otto durou 6 minutos. Kevin durou 5. Após cada partida, levantei-me e olhei diretamente nos olhos deles, mas não disse nada. Apenas deixei que sentissem o peso daquilo. Nas finais, a história já havia se espalhado por todo o salão, e as pessoas tinham filmagens da turma do Calvin me assediando no registro. Alguém tinha gravado Kevin destruindo meu mouse e outra pessoa flagrou Calvin cobrindo minha boca. Os organizadores do torneio puxaram os 3 de lado durante o intervalo da semifinal. Quando voltaram, seus rostos estavam cinzentos. Venci o torneio, meu 6º campeonato, e quando levantei o troféu, a multidão gritou: "Void Killer!" Tão alto que as paredes tremeram. A entrevista pós-jogo viralizou. O apresentador perguntou sobre competir pessoalmente pela primeira vez. Contei a verdade, cada detalhe sobre o que Calvin e seus amigos tinham feito. As filmagens estavam em todos os lugares em questão de horas. Sites de notícias de jogos e grandes veículos de mídia divulgaram o caso. A equipe de Calvin o dispensou antes do pôr do sol. Otto perdeu sua parceria de streaming e os contratos de patrocínio de Kevin evaporaram da noite para o dia. 3 semanas depois, a organização do torneio anunciou um banimento permanente para os 3. Vitalício, sem apelação. Calvin tentou se desculpar publicamente. Postou um vídeo dizendo que cometeu erros e estava trabalhando em si mesmo. Os comentários foram desativados em 1 hora. Recebi mensagens de centenas de garotas depois daquilo. Garotas que tinham desistido de jogos competitivos por causa de caras como Calvin. Garotas que nunca tinham entrado em torneios porque tinham medo de acontecer exatamente o que aconteceu comigo. Iniciei um programa de mentoria. Juntei jogadoras experientes com novatas. Dei a elas alguém para se sentar junto em eventos presenciais. Alguém que já tinha enfrentado os Calvins do mundo e vencido. No mês passado, uma das minhas mentoradas venceu seu primeiro torneio regional. Ela tem 15 anos e o gamertag dela é Mouse da Ashley, porque ela usa o mesmo modelo que eu. Após sua vitória, um cara na plateia gritou que ela provavelmente trapaceou. Ela pegou o microfone e disse: "Minha mentora é a Void Killer. Você quer repetir isso?" A sala ficou em silêncio. Então a multidão começou a rir dele. Essa é a questão sobre os espaços que as pessoas dizem que você não pertence. Você não apenas os toma. Você os mantém abertos para todos que vêm depois de você. Calvin faz lives para cerca de 40 espectadores agora. A maioria bots. Às vezes eu entro só para ver os números dele. Mesquinho, talvez. Mas eu mereci. Abro a live do Calvin alguns dias depois e vejo a contagem de espectadores em 32. Metade do chat são apenas bots enviando spam de golpes de criptomoedas. A outra metade são talvez 3 pessoas reais perguntando quando ele vai jogar seu jogo principal novamente. Ele não pode. Os banimentos garantem isso. Assisto por 5 minutos, depois fecho a aba. A satisfação bate diferente cada vez que verifico. Minha caixa de entrada não para de encher. Cada vez que limpo 20 mensagens, mais 30 aparecem. Garotas compartilhando histórias sobre caras que agarraram seus controles em eventos presenciais. Garotas que foram seguidas até seus carros após torneios. Garotas que pararam de competir porque alguém lhes disse que só ganharam porque o outro jogador pegou leve. Leio cada mensagem. Respondo quando posso. Geralmente tarde da noite. Cada história me deixa mais irritada sobre como todos tratavam isso como normal. Como se fosse apenas parte da cultura gamer em vez de assédio que deveria ter feito pessoas serem banidas anos atrás. Moira Osborne me envia um e-mail 3 semanas após o torneio. Ela é uma das principais organizadoras. A mulher que realmente gerencia as inscrições e lida com questões dos competidores. O e-mail dela é curto e direto. Ela quer saber se eu ajudaria a desenvolver um protocolo anti-assédio para eventos futuros. Políticas reais com consequências reais. Não apenas um código de conduta enterrado na página 7 do livro de regras que ninguém aplica.
Respondo em 1 hora. Sim, absolutamente. Sim, porque palavras no papel não significam nada sem alguém que viveu isso ajudando a escrevê-las. Passamos 3 semanas em chamadas de vídeo elaborando as políticas. Moira traz 2 outros organizadores e um advogado especializado em segurança de eventos. Conto a eles exatamente o que aconteceu na inscrição, o agarrar de pulso, a destruição do equipamento, a mão de Calvin na minha boca. Faço com que entendam que o assédio não acontece apenas durante as partidas. Começa no segundo em que as mulheres entram pela porta. As políticas que escrevemos cobrem tudo. Treinamento obrigatório sobre assédio para todos os competidores antes que possam se inscrever. Remoção imediata por intimidação física. Banimentos vitalícios para padrões documentados de abuso. As políticas protegem os competidores desde a inscrição até as interações pós-evento, incluindo assédio online. Depois, Moira insiste em incluir um sistema de denúncia, onde testemunhas podem enviar evidências anonimamente. O advogado garante que tudo seja executável e não gere processos contra a organização. O primeiro torneio usando os novos protocolos acontece 2 meses depois. Inscrevo-me como competidora e observadora. Moira quer que eu esteja lá para ver como a aplicação realmente funciona em tempo real. Chego cedo e assisto a inscrição do outro lado do salão. Um cara com uma camisa verde se aproxima da mesa, onde uma garota está preenchendo seus formulários. Ele se inclina sobre o ombro dela e diz algo sobre a aparência dela. Não consigo ouvir as palavras exatas, mas vejo os ombros dela ficarem tensos. A segurança chega em menos de 2 minutos. 2 membros da equipe com coletes amarelos puxam o cara de lado antes que ele possa dizer mais alguma coisa. Observo a equipe de segurança falar com ele perto da parede. Eles são calmos, mas firmes. Um deles tira uma folha impressa e aponta para sessões específicas enquanto explica as novas políticas. O rosto do cara vai de confuso a chocado e depois vermelho. Eles lhe dão uma advertência formal que vai direto para seu arquivo de competidor. 3 avisos e ele é banido para sempre. Ele parece completamente chocado que alguém realmente se importe com um comentário. Isso me diz tudo sobre como as coisas costumavam ser. Quantas garotas ouviram coisa pior, e ninguém fez nada porque era apenas como os torneios eram. A garota que ele alvejou termina sua inscrição e caminha em direção à área de treino. Ela para quando me vê. Ela sabe quem eu sou. Todos aqui sabem quem eu sou depois da entrevista viral. Ela se aproxima devagar, como se não tivesse certeza se eu quero ser incomodada. Ela me agradece pelo nome. Diz que quase não se inscreveu para este torneio porque estava com medo. A voz dela treme quando fala sobre assistir a minha entrevista e decidir tentar competir pessoalmente pela primeira vez. Essa conversa fica comigo por dias. Fico pensando em quão perto ela chegou de não aparecer. Quantas outras fizeram essa escolha e ficaram em casa? Compito no torneio e venço. Meu 7º campeonato. Durante a entrevista pós-jogo, o apresentador pergunta sobre as novas políticas de assédio. Dedico a vitória a cada garota que desistiu de jogar porque alguém a fez se sentir indesejada. A reação da multidão é ainda mais alta do que na minha 6ª vitória. As pessoas estão de pé e gritando. Algumas delas seguram cartazes com mensagens apoiando as novas políticas. A energia na sala parece diferente de qualquer torneio em que competi antes. Cleo Darling entra em contato comigo 1 semana após o torneio. Ela é uma jornalista de jogos que cobre esportes. Seu e-mail explica que ela quer me entrevistar para uma matéria mais longa sobre mulheres em jogos competitivos. Não apenas minha história, mas o quadro geral do que está mudando no cenário. Aceito porque ela promete focar em outras vozes, não apenas na minha. Muitos artigos sobre assédio focam apenas na história da vítima e ignoram todas as outras pessoas lutando as mesmas batalhas. Encontramos-nos para a entrevista em uma cafeteria perto do local do torneio. Cleo traz um gravador e um caderno cheio de perguntas. Ela pergunta sobre as centenas de mensagens que recebi. Digo a ela que cada uma representava alguém que havia sido falhado pela comunidade. Alguém que enfrentou assédio e ouviu que era apenas parte do jogo. Alguém que denunciou abuso e viu os organizadores não fazerem nada. Cleo anota tudo. Depois olha para cima e pergunta se pensei em fazer algo mais estruturado do que respostas individuais. Algo que pudesse ajudar mais pessoas de uma vez em vez de uma mensagem por vez. Passo os dias seguintes pensando no que ela disse. A pergunta continua voltando para mim enquanto estou treinando. 1 por 1, não está mais funcionando. Minha caixa de entrada tem mais de 300 mensagens não lidas agora, e esse número cresce a cada dia. Não consigo acompanhar as respostas individuais. A ideia do programa de mentoria começa a tomar forma na minha cabeça, mas não sei como seria na realidade. Só sei que algo tem que mudar porque o que estou fazendo agora não é suficiente. Envio um e-mail para Moira e pergunto se podemos conversar sobre algo maior do que apenas as políticas de assédio. Ela responde em 1 hora perguntando quando estou livre. Encontramo-nos na mesma cafeteria onde dei a entrevista para a jornalista. Moira traz seu laptop e um caderno e parece genuinamente animada quando explico o conceito do programa de mentoria. Emparelhar jogadoras experientes com novatas que precisam de apoio e orientação, dando a elas alguém para sentar junto em torneios para que não entrem na inscrição sozinhas como eu fiz. Ela adora imediatamente e começa a fazer anotações antes mesmo de eu terminar de explicar. Ela me diz que a organização do torneio tem recursos que podem dedicar a isso. Espaço de reunião, suporte promocional, talvez até algum financiamento para equipamentos se as mentoradas precisarem. Passamos 2 horas mapeando a estrutura básica. As próximas 3 semanas são todas sobre a construção do sistema de inscrição. Moira lida com o lado técnico enquanto eu foco em quais perguntas precisamos fazer. As mentoradas descrevem seu nível de experiência, quais jogos jogam, que tipo de apoio estão procurando, se precisam de ajuda com estratégia, com a pressão do torneio, ou apenas ter alguém lá que entenda. As mentoras especificam o que podem oferecer com base em sua própria experiência e disponibilidade. O objetivo principal é fazer combinações que realmente signifiquem algo, em vez de apenas emparelhar pessoas aleatoriamente e esperar que funcione. Lançamos o processo de inscrição e eu posto sobre isso. Em 24 horas, temos 47 inscrições de mentoradas e 12 de mentoras. Os números de mentoradas não me surpreendem, mas eu estava preocupada que não conseguiríamos jogadoras experientes suficientes. É um começo sólido, no entanto. Leio cada inscrição de mentorada pessoalmente. Algumas delas são de partir o coração. Garotas que pararam de competir após assédio. Garotas que nunca começaram porque estavam com muito medo. Garotas que jogam online, mas não conseguem imaginar entrar em um local de torneio sozinhas. Uma inscrição é de uma garota de 17 anos chamada Heather, que se descreve como habilidosa o suficiente para competir, mas apavorada de comparecer a eventos sem apoio. Ela joga há 4 anos, tem mecânicas fortes,
Conhece o meta de dentro para fora. Mas nunca foi a um único evento presencial porque a ideia de entrar sozinha a deixa fisicamente doente. Eu a aceito como uma das minhas mentoradas pessoais imediatamente. Começamos a conversar por vídeo 2 vezes por semana para treinar juntas. Ela é ainda melhor do que sua inscrição sugeria. Sua noção de jogo é incrível e sua execução é limpa. A única coisa que a impede é o medo. E eu sei exatamente como é isso. Prometo a ela que me sentarei com ela em seu primeiro torneio. Não vou deixá-la entrar naquele local da maneira que entrei no meu. As outras mentoras começam a se conectar com suas mentoradas. E Moira define check-ins mensais. A maioria delas está indo muito bem. Alguns pares percebem que não são compatíveis. E nós as reacomodamos com outras pessoas. A flexibilidade é importante. 2 meses depois de lançarmos o programa, Heather me diz que está pronta para se inscrever em um torneio. É menor e regional, mas ainda é um grande passo para ela. Limpo minha agenda para estar lá. O dia da inscrição chega e encontro Heather fora do local. Ela está tremendo tanto que deixa cair sua bolsa de equipamentos 2 vezes. Pego para ela e carrego para dentro. Na mesa de inscrição, ela mal consegue segurar a caneta para preencher seus formulários. Suas mãos tremem e ela continua se desculpando. Digo a ela que não há nada pelo que se desculpar e a ajudo a preencher a papelada. Fico bem ao lado dela durante todo o processo, deixando claro que ela não está sozinha. Outros competidores olham para nós e vejo reconhecimento em alguns de seus rostos. Eles sabem quem eu sou. Ninguém diz nada inapropriado. O torneio começa e Heather vence sua primeira partida. Ela chega até as semifinais antes de perder para um jogador que compete há 5 anos. Após a partida, ela está praticamente radiante apesar da derrota. Ela me diz que apenas participar sem ninguém fazê-la se sentir indesejada vale mais do que qualquer troféu. Essa sensação de segurança e pertencimento importa mais do que os resultados. 3 meses após o lançamento do programa, temos 15 pares ativos de mentora e mentorada. E Moira sugere criarmos um servidor privado no Discord para todas. O aspecto comunitário torna-se tão valioso quanto os relacionamentos de mentoria individuais. As pessoas compartilham estratégias, discutem torneios, desabafam sobre experiências ruins, celebram vitórias. É a rede de apoio que eu gostaria que existisse quando comecei a competir. Continuo entrando em torneios porque permanecer visível importa. 4 meses depois de tudo com Calvin, venço meu 8º campeonato. Estar naquele palco segurando o troféu parece diferente agora. Não estou ganhando apenas para mim mesma mais. Cada vitória prova que falar não acabou com minha carreira. Cada campeonato mostra que você pode denunciar o assédio e ainda ter sucesso. O peso dessa responsabilidade é pesado. Uma nova inscrição chega de uma garota de 14 anos chamada Bridget. Sua redação fala sobre assistir a minha entrevista viral e decidir que queria competir apesar de estar com medo. Ela descreve anos jogando online enquanto escondia sua identidade, evitando chat de voz, nunca revelando que era uma garota. Ela diz: ver você ganhar depois de tudo o que aconteceu me fez acreditar que talvez eu pudesse competir também. Aceito sua inscrição antes mesmo de terminar de ler. É exatamente por isso que comecei o programa. Bridget me lembra tanto de mim mesma nessa idade, é quase estranho. O mesmo estilo de jogo agressivo, o mesmo medo de ser visível, a mesma vontade de competir misturada com o terror do que pode acontecer se ela aparecer pessoalmente. Ela é naturalmente talentosa de maneiras que não podem ser ensinadas. Mas nunca jogou em uma LAN. Nunca sentou em uma estação de torneio. Nunca sentiu a pressão de competir com pessoas assistindo. Começamos a trabalhar juntas. Vejo seu potencial imediatamente. Ela só precisa de alguém para ajudá-la a acreditar que pertence àquele lugar. Começamos a nos encontrar 2 vezes por semana em chamadas de vídeo. As primeiras sessões focam em mecânica e estratégia, mas rapidamente percebo que ela precisa de mais do que isso. Ensino a ela exercícios de respiração para quando a pressão aumentar. Mostro como reconhecer quando alguém está tentando entrar na cabeça dela e como bloquear. Isso. Explico os truques mentais que uso quando minhas mãos começam a tremer ou meu coração bate muito rápido. Ela pratica em live enquanto eu assisto e dou feedback em tempo real. Após cada sessão, envio anotações sobre o que funcionou e o que precisa de ajuste. A melhora acontece rápido porque ela é naturalmente talentosa e disposta a trabalhar. 4 semanas depois, ela me faz a pergunta que eu estava esperando. Ela quer saber se as pessoas vão tratá-la do jeito que Calvin me tratou. Pauso a gravação e penso em como responder honestamente sem assustá-la. Digo a ela que algumas pessoas podem tentar, mas o ambiente mudou desde o meu incidente. Os organizadores do torneio realmente aplicam políticas de assédio agora. Outros jogadores são mais propensos a falar quando vem algo errado. A comunidade não é perfeita, mas é melhor do que era. Prometo a ela que estarei lá em seu primeiro torneio, sentada na plateia onde ela possa me ver. Ela fica quieta por 1 minuto. Depois me agradece com uma voz que soa aliviada. Continuamos praticando e vejo a confiança dela crescer a cada sessão. Ela começa a jogar de forma mais agressiva e a correr riscos que valem a pena. Seu tempo de reação melhora e sua estratégia fica mais afiada. Quando seu primeiro torneio chega, ela está pronta, mesmo que ainda não acredite totalmente. O qualificador regional acontece numa manhã de sábado em um centro de convenções a 2 horas do meu apartamento. Dirijo até lá cedo e encontro um lugar na seção da plateia, com uma visão clara das estações dos competidores. Estou usando minha camisa Void Killer para que ela possa me ver facilmente quando olhar para cima. O local enche rápido e vejo os jogadores se inscrevendo nas mesmas mesas onde Calvin me encurralou 8 meses atrás. Tudo parece diferente agora. A segurança caminha pelo chão verificando crachás. Os membros da equipe usam camisas que dizem: pergunte-me sobre nossa política de assédio, em letras brilhantes. A atmosfera parece mais segura, embora eu saiba que um torneio não conserta tudo. Bridget chega parecendo nervosa, e eu pego o olhar dela do outro lado da sala. Ela me dá um pequeno aceno e vejo seus ombros relaxarem um pouco. Ela se inscreve sem incidentes e vai para sua estação designada. A primeira partida começa, e ela vence de forma limpa contra um oponente que claramente a subestimou. A segunda partida demora mais, mas ela adapta sua estratégia no meio do jogo, e arranca uma vitória. Na terceira partida, outras pessoas na plateia começam a notar seu estilo de jogo agressivo. Ela está jogando exatamente como eu a ensinei, com os mesmos riscos calculados e tomada de decisão rápida. Vejo ela destruir seu terceiro oponente e sinto uma onda de orgulho que me pega de surpresa. Era isso que o programa de mentoria deveria criar. Sua 4ª partida a coloca contra um cara que compete há 3 anos. A partida começa bem, e ela assume uma liderança inicial. Então ouço ele murmurando algo que não consigo entender da plateia.
Os ombros de Bridget ficam tensos, e sua jogabilidade hesita por apenas um segundo. Inclino-me para frente no meu assento, desejando que ela olhe para cima. Ela olha em direção à plateia e nossos olhos se encontram. Eu aceno uma vez e ela respira visivelmente. Então ela o destrói. Não apenas vence, mas domina completamente de uma maneira que não deixa espaço para dúvidas sobre sua habilidade. O rosto do cara fica vermelho e ele se empurra para trás de sua estação quando a partida termina. Bridget se levanta e passa por ele sem dizer uma palavra. Vejo ela segurando um sorriso enquanto se dirige para a área de espera. Durante o intervalo entre as rodadas, ela me encontra na multidão. Ela me diz que aquele momento em que olhou para cima e me viu lá, mudou tudo. Ela diz que foi como retomar um poder que ela nem sabia que tinha perdido. As palavras me atingem forte porque me lembro exatamente dessa sensação. O torneio continua e Bridget continua vencendo. Ela passa pelas semifinais e chega às finais contra um jogador classificado entre os 50 melhores da região. A partida final é acirrada e a multidão fica barulhenta. Estou de pé com todos os outros vendo ela executar estratégias que praticamos juntas. Ela vence a rodada decisiva e o locutor chama o nome dela como campeã do torneio. Bridget se levanta de sua estação e aponta diretamente para mim na plateia antes de aceitar seu troféu. Não tenho vergonha de admitir que chorei um pouco. Vê-la segurar aquele troféu parece mais importante do que qualquer um dos meus próprios campeonatos. É isso que acontece quando alguém recebe o apoio que eu nunca tive no começo. As notícias locais de jogos cobrem a vitória dela naquela tarde. O artigo menciona que ela faz parte do meu programa de mentoria e inclui citações de sua entrevista pós-jogo, sobre ter apoio de jogadores experientes. Em poucas horas, minha caixa de entrada se enche com novas inscrições de garotas que querem o mesmo tipo de mentoria. O e-mail do programa recebe tantas mensagens que Moira tem que me ajudar a organizá-las. Passamos a próxima semana revisando inscrições e percebemos que precisamos expandir significativamente para acomodar todas. A demanda é muito maior do que qualquer uma de nós esperava. Moira começa a entrar em contato com outras jogadoras experientes, perguntando se estariam dispostas a ser mentoras. Ela recebe respostas de profissionais contra quem já competi e membros respeitados da comunidade que querem ajudar. Em 3 semanas, crescemos de 15 pares de mentores para 40, abrangendo diferentes jogos e níveis de habilidade. O programa se torna algo maior do que eu jamais imaginei. Quando comecei a responder mensagens de garotas que haviam sido assediadas, verifiquei a live do Kelvin uma noite por hábito. Sua contagem de espectadores está em 28. E metade deles tem nomes de bots. Ele está jogando um jogo completamente diferente porque os banimentos permanentes o mantêm fora de sua especialidade original. Ele não pode entrar em nenhum torneio sancionado ou fazer parceria com organizações legítimas. Os banimentos são minuciosos e permanentes em todas as principais plataformas de jogos. Assisto por alguns minutos e noto como seu comentário soa derrotado. Ele não é a mesma pessoa barulhenta e agressiva que me encurralou na inscrição. As consequências quebraram algo nele que não voltará. Fechei a live sentindo aquela satisfação familiar. Algumas pessoas chamam de mesquinharia, mas ganhei o direito de ver a carreira dele continuar morta. Otto aparece em fóruns de jogos a cada poucas semanas, sob nomes de usuário diferentes, tentando participar de discussões de estratégia ou previsões de torneios. Alguém sempre reconhece seu estilo de escrita, ou o pega referenciando detalhes que apenas ele saberia, de suas contas banidas. As denúncias acontecem rápido e publicamente. Os moderadores do fórum excluem suas postagens e banem as novas contas poucas horas depois de alguém identificá-lo. Vejo isso acontecer em 3 fóruns diferentes ao longo de 2 meses. E o padrão nunca muda. Ele tenta se misturar e contribuir como se nada tivesse acontecido. Mas a comunidade não o deixa esquecer. Os fóruns de jogos mantêm registros detalhados de incidentes de assédio. E o nome dele surge em todas as grandes discussões sobre segurança em torneios. Algumas pessoas tiram prints de suas tentativas de voltar e os postam com avisos sobre quem ele realmente é. A filmagem documentada dele destruindo meu mouse é linkada todas as vezes. Kevin desapareceu completamente depois de perder seus patrocínios. Suas contas de mídia social ficaram no escuro na mesma semana em que os banimentos foram anunciados. Ouvi através de outros competidores que ele aceitou um emprego fazendo suporte de TI em uma empresa comum, longe da indústria de jogos. Sem lives, sem aparições em torneios. Sem presença em quaisquer espaços de jogos online ou presenciais. Algumas pessoas que o conheciam antes disseram que ele tentou explicar o que aconteceu como um mal-entendido. Mas a evidência em vídeo tornou isso impossível. A filmagem mostra exatamente o que ele fez, e não há como distorcer de forma diferente. Sua carreira acabou, e ele teve que começar de novo em um campo completamente diferente. Algumas consequências duram para sempre, e fecham portas que nunca mais se abrem. Enquanto isso, Heather vence seu primeiro grande torneio 8 meses após entrar no programa de mentoria. Estou assistindo a transmissão quando acontece, e a vitória parece quase tão boa quanto meus próprios campeonatos. Ela vence um jogador que compete profissionalmente há 3 anos, e a partida final nem é acirrada. Heather executa tudo o que praticamos juntas com timing perfeito e confiança. A entrevista pós-jogo a mostra falando sobre o programa de mentoria e creditando o sistema de apoio. Por ajudá-la a competir sem medo. 2 outras mentoradas ficam no top 10 em diferentes eventos regionais naquele mesmo mês. Outra garota do programa chega às semifinais em um torneio classificatório e é anotada por olheiros de equipes profissionais. As histórias de sucesso começam a se acumular, mais rápido do que consigo acompanhar todas. Cada vitória prova que o programa funciona e cria espaço para mais garotas competirem. Moira me envia atualizações sobre novas inscrições, chegando após cada mentorada ganhar algo. O impulso se constrói à medida que mais pessoas veem que as competidoras podem ter sucesso, quando tem o suporte adequado. Lynette entra em contato comigo por e-mail perguntando se eu estaria interessada em falar em um painel em uma grande convenção de jogos, sobre a construção de espaços competitivos inclusivos. Ela trabalha na gestão de eventos de esportes e viu a cobertura da minha história mais o crescimento do programa de mentoria. A convenção é um dos maiores eventos anuais de jogos, com dezenas de milhares de participantes e cobertura de streaming que atinge milhões. Ela quer que eu compartilhe minha experiência e fale sobre mudanças práticas que realmente funcionam, além de apenas postar declarações nas redes sociais. Concordo imediatamente, porque a visibilidade importa mais do que o conforto.
Quanto mais pessoas ouvem diretamente de alguém que enfrentou assédio e revidou, mais difícil se torna fingir que o problema não existe. Nunca fiz oratória pública assim antes, mas a oportunidade de alcançar tantas pessoas de uma vez é importante demais para deixar passar. O painel acontece 3 meses depois em um enorme salão de convenções com todos os assentos ocupados e pessoas em pé ao longo da parede dos fundos. Divido o palco com outras 4 profissionais e 2 defensoras que trabalham na prevenção de assédio em espaços de jogos. O moderador pede a cada um de nós para falar sobre nossas experiências e como é a mudança real em vez de promessas corporativas vazias. Conto minha história começando com Calvin no registro e terminando com o sucesso atual do programa de mentoria. Não suavizo nenhum detalhe sobre o assédio, ou como a comunidade de jogos inicialmente falhou em proteger os competidores. A plateia fica completamente em silêncio enquanto falo, e posso ver pessoas nas primeiras filas tomando notas. Quando termino de descrever como os banimentos permanentes e os novos protocolos fizeram uma diferença mensurável, os aplausos são altos o suficiente para que o moderador tenha que esperar. Os outros painelistas compartilham histórias semelhantes sobre assédio e as falhas institucionais que permitiram isso por anos. Falamos honestamente sobre como a maioria das organizações de jogos só começou a se importar depois que incidentes virais forçaram suas mãos. A discussão abrange tudo, desde a segurança no registro até o assédio nas redes sociais. E o sexismo casual que ainda existe na cultura dos jogos. Ninguém se contém, ou tenta tornar a situação confortável para quem não quer ouvir. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma garota que parece ter 12 ou 13 anos levanta a mão e pergunta como lidar com o medo de competir pessoalmente. A voz dela treme quando ela fala sobre querer entrar em torneios, mas estar apavorada de ser tratada da maneira que fui. Inclino-me para o microfone e conto a ela sobre o programa de mentoria. Explico como funciona e dou a ela o site de inscrição para que ela possa encontrar alguém para apoiá-la nos eventos. Mencionei que estar com medo é completamente normal, e não significa que ela não deva competir. O medo vem de saber que os riscos são reais, mas ter apoio torna esses riscos administráveis. Outras pessoas na plateia pegam seus celulares para anotar o site, e pelo menos mais 6 pessoas pedem a informação novamente durante o tempo restante de perguntas. Depois que o painel termina, sou cercada por participantes querendo falar mais sobre o programa, ou compartilhar suas próprias histórias de assédio. Fico lá por mais de 1 hora respondendo perguntas e ouvindo pessoas descreverem experiências quase idênticas às minhas. Cada conversa reforça porque este trabalho é importante, além da minha própria vindicação. Essa aparição na convenção leva a mais 3 convites para palestrar em 2 semanas. Outros eventos de jogos me querem em painéis, ou fazendo apresentações solo sobre prevenção de assédio e programas de mentoria. Percebo que estou me tornando uma porta-voz de algo muito maior do que minha história pessoal. O papel é exaustivo porque significa reviver constantemente a pior experiência da minha carreira competitiva diante de plateias. Todo painel exige que eu descreva a mão de Calvin, sobre minha boca, o sangue que senti e o medo que tive caminhando para aquela primeira partida. Mas o impacto faz a exaustão valer a pena. Após cada evento de palestra, o programa de mentoria recebe dezenas de novas inscrições e outros jogadores experientes entram em contato oferecendo-se para se tornarem mentores. A visibilidade cria um crescimento real e alcança pessoas que nunca teriam encontrado o programa de outra forma. Estou cansada, mas continuo aceitando convites, porque recusá-los significa perder oportunidades de criar mudanças. Compito no meu 9º torneio de campeonato, 6 meses após iniciar o programa de mentoria. E venço contra um campo de mais de 200 competidores. A vitória parece diferente dos meus campeonatos anteriores porque agora significa algo além da conquista pessoal. Quando levanto o troféu, a multidão grita Void Killer, como sempre. Mas dessa vez estou pensando em Heather, Bridget e todas as outras mentoradas que estão assistindo. Durante a entrevista pós-jogo, o apresentador pergunta sobre equilibrar os jogos competitivos com a administração do programa de mentoria. Digo a ele que as mentoradas me lembram por que vencer importa, em primeiro lugar. Cada campeonato que venço prova que falar sobre assédio não acabou com minha carreira, da maneira que Calvin ameaçou que acabaria. Cada troféu mostra às jogadoras mais jovens que elas podem competir, ter sucesso e exigir melhor tratamento, sem sacrificar seu lugar nos jogos. As mentoradas me deram um propósito além de apenas ser a melhor jogadora. Elas transformaram meu impulso competitivo em algo que ajuda outras pessoas, em vez de apenas alimentar meu próprio ego. Bridget me envia uma mensagem 2 semanas depois perguntando se estarei em um grande torneio que acontecerá em 3 meses. É o mesmo circuito onde ganhei meu primeiro campeonato, 4 anos atrás. Ela está se inscrevendo para competir e quer saber se estarei lá para apoiá-la. Respondo imediatamente que não perderia isso por nada. Este torneio importa mais do que a maioria porque é o primeiro grande evento dela. O tipo com competição séria e olheiros profissionais assistindo. Torneios regionais são importantes, mas os eventos do circuito principal são onde as carreiras são lançadas. Tenho trabalhado com Bridget há quase 1 ano, e visto sua confiança crescer de uma novata aterrorizada para alguém pronta para competir nos níveis mais altos. Ela está preparada para isso, e merece a oportunidade de provar a si mesma em um grande palco. O local do torneio é enorme, com centenas de competidores registrados, e cobertura de streaming que alcançará milhões de espectadores em várias plataformas. O salão principal de competição tem assentos de estádio para espectadores, e equipamentos de transmissão profissional por toda parte. Bridget está nervosa quando nos encontramos antes do registro, mas também está preparada. Passamos o último mês praticando especificamente para o formato e nível de competição deste torneio. Caminho com ela pelo registro para garantir que ninguém lhe cause problemas, e fico por perto enquanto ela configura seu equipamento nas estações de prática. Posso ver suas mãos tremendo levemente, mas ela está se segurando. Antes de sua primeira partida, lembro a ela que ela pertence a este lugar tanto quanto qualquer outra pessoa competindo. Ela conquistou seu lugar através da habilidade, e ninguém pode tirar isso dela. Digo que estarei na plateia assistindo a cada partida e que ela deve procurar por mim sempre que precisar lembrar que não está sozinha. Ela concorda e respira fundo antes de ir para sua estação designada. Encontro meu lugar na seção de espectadores, onde ela pode me ver facilmente. E me acomodo para vê-la competir no nível mais alto que ela já enfrentou. A primeira partida dela começa contra alguém classificado muito abaixo do nível de habilidade dela, mas ela joga limpo e focada de qualquer maneira. Assisto do meu lugar enquanto ela assume o controle cedo e encerra sem qualquer exibicionismo. A segunda partida é mais difícil, mas ela se adapta ao estilo do oponente e vence em rodadas diretas.
Entre as partidas, ela olha para mim na plateia e eu dou um pequeno aceno. A terceira partida a coloca contra um jogador que reconheço de outros torneios, e ela lida com a pressão sem desmoronar. Ninguém faz comentários sobre seu gênero, ou questiona se ela pertence ali. Os outros competidores a tratam como qualquer outro jogador habilidoso tentando avançar nas chaves. Noto caras nas estações próximas assistindo às partidas dela com interesse genuíno em sua jogabilidade, em vez de procurar motivos para dispensá-la. A equipe do torneio interage com ela normalmente durante as verificações de equipamento e coordenação de partidas. Isso é o que eu queria quando comecei o programa de mentoria. Competidores julgando uns aos outros puramente pela habilidade, em vez de assumir que garotas não pertencem ali. A mudança cultural não está completa em todos os lugares, mas está acontecendo em espaços como este, onde as consequências para o assédio são reais e aplicadas. Bridget chega às semifinais, o que me impressiona, porque este é seu primeiro grande torneio e ela já está se classificando melhor do que jogadores que competem há anos. Seu oponente na semifinal tem 5 anos de circuito, e vários top 10 em eventos como este. Posso ver a lacuna de experiência em como ele controla o ritmo e lê os padrões dela. Ela oferece uma luta real e tira uma rodada dele, mas ele fecha a partida no final. Quando a partida termina, ela fica sentada por um segundo, parecendo decepcionada, mas depois se levanta e aperta a mão dele corretamente. Encontro-a fora da área de competição depois que ela recolhe seu equipamento. Ela me diz que gostaria de ter jogado melhor naquelas 2 últimas rodadas. Lembro a ela que chegar às semifinais em seu primeiro grande torneio é incrível e que a maioria dos competidores mataria por essa colocação. Ela concorda, mas percebo que já está analisando o que poderia ter feito diferente. Esse impulso competitivo é exatamente o que a tornará ainda melhor na próxima vez. Os organizadores do torneio a chamam para uma rápida entrevista pós-jogo porque sua jornada pelas chaves chamou a atenção da audiência do streaming. Ela se senta em frente à câmera, parecendo nervosa no início, mas depois se acalma quando começam a fazer perguntas. O entrevistador pergunta como ela se preparou para seu primeiro grande torneio, e ela fala sobre o programa de mentoria, e como ter jogadores experientes para praticar mudou tudo. Ela menciona coisas específicas que ensinei sobre manter a calma sob pressão e não deixar táticas de intimidação atrapalharem seu jogo. O entrevistador pergunta se ela enfrentou algum assédio durante o torneio, e ela diz que todos a trataram com respeito e a julgaram puramente por sua jogabilidade. Ela acredita as novas políticas do torneio e a mudança cultural que está acontecendo nos jogos competitivos. A entrevista dura cerca de 8 minutos, e ela parece genuína. Ela parece atenciosa, em vez de dar respostas padrão chatas. Os clipes começam a se espalhar pelas redes sociais de jogos em poucas horas. As pessoas compartilham seus comentários sobre o programa de mentoria e marcam nossas contas oficiais. A resposta é esmagadoramente positiva. Jogadores perguntam como se inscrever e competidores experientes se oferecem para serem voluntários como mentores. As inscrições para o programa explodem. Isso acontece absolutamente depois que a entrevista de Bridget se torna viral. Recebemos o triplo de nossas inscrições mensais normais em apenas 3 dias. Estou tentando processar todas, mas não há como combinarmos todos com o número atual de mentores que temos. Moira entra em contato comigo. Ela diz que precisamos criar uma lista de espera porque estamos completamente sobrecarregadas. Ela começa a entrar em contato com todas as jogadoras experientes que conhece. Ela pede que considerem ingressar como mentoras. Algumas dizem sim imediatamente após verem a entrevista de Bridget. Outras precisam de mais informações. Elas querem saber sobre o compromisso de tempo e o que a mentoria realmente envolve. Preparamos uma documentação melhor sobre expectativas e recursos de treinamento. Moira organiza chamadas de vídeo em grupo, onde os mentores atuais podem conversar com potenciais novos mentores sobre suas experiências. O esforço de recrutamento é intenso, mas necessário, porque não podemos deixar centenas de candidatas penduradas sem suporte. Estou competindo no mesmo grande torneio. Minhas partidas estão agendadas para o dia seguinte. Entrar no local parece diferente agora em comparação com meu primeiro torneio presencial há 3 anos. Ninguém questiona se pertenço aqui ou faz comentários sobre meu gênero. Outros competidores acenam para mim ou dizem olás rápidos entre as partidas. Alguns jogadores mais novos parecem nervosos perto de mim, mas isso é pelo meu nível de habilidade, não por eu ser mulher. Avanço pelas minhas primeiras chaves. Faço isso sem muito problema. A competição fica mais difícil nas rodadas posteriores, mas faço isso a tempo suficiente para saber como me ajustar. Minha partida da semifinal vai longe e eu mal consigo vencer. O oponente da final é alguém que já enfrentei online antes, e ambos nos conhecemos. Conhecemos as tendências um do outro. A partida é acirrada, mas eu venço no final. 10º campeonato. Quando me entregam o troféu, sinto orgulho. Sinto uma mistura estranha de orgulho e descrença. Comecei a competir anonimamente aos 16 anos porque tinha medo exatamente do que aconteceu naquele torneio. Nunca imaginei que chegaria a campeonatos de 2 dígitos. A vitória é doce e satisfatória, mas, honestamente, o trabalho de mentoria parece mais significativo. Vencer prova que sou a melhor jogadora. Mas ajudar outras pessoas a competir com segurança prova que a comunidade pode realmente mudar. Durante minha entrevista de campeonato, o apresentador menciona o programa de mentoria e o quanto ele cresceu desde que comecei. Uso a plataforma para enfatizar. Enfatizo que precisamos desesperadamente de mais jogadores experientes para atuar como mentores. A demanda é enorme, e não podemos atendê-la com nossa base atual. Explico que a mentoria não exige ser um jogador nível campeão, apenas alguém com experiência em torneios que possa guiar os novatos pelo processo. O apresentador pergunta que tipo de compromisso de tempo isso envolve, e eu detalho a programação típica de sessões de prática por vídeo e eventos. Deixo claro que fornecemos treinamento e recursos para novos mentores, para que eles não tenham que descobrir tudo sozinhos. A entrevista alcança um público enorme. As partidas do campeonato têm a maior audiência. Naquela mesma noite, 3 jogadoras profissionais entram em contato comigo diretamente, oferecendo-se. Todas mencionam ter visto a entrevista e querer contribuir para a mudança cultural. Uma delas compete há 7 anos e diz que gostaria que isso existisse antes. Outra se aposentou recentemente das competições, mas ainda está fortemente envolvida na cena. A terceira está atualmente ativa em uma equipe profissional. Ela quer ser mentora durante sua baixa temporada. Ter profissionais se voluntariando traz uma credibilidade séria ao programa e atrairá ainda mais jogadores. O programa se expande rapidamente nos próximos meses para 70 pares de mentor-mentorado em 8 jogos competitivos diferentes. Não estamos mais focadas apenas no meu jogo. Estamos apoiando jogadoras em todo o cenário de jogos.
Moira ajuda a estabelecer capítulos regionais para que as pessoas possam se encontrar pessoalmente. Os capítulos organizam sessões de prática locais e participação em grupo em torneios menores. Isso dá às mentoradas a chance de competir com apoio. Elas têm sistemas de apoio integrados, em vez de aparecerem sozinhas e assustadas. A estrutura organizacional está se tornando real e legítima. Não sou apenas eu respondendo mensagens e marcando chamadas de vídeo. Temos coordenadores para diferentes regiões e categorias de jogos. Criamos melhores sistemas de rastreamento para correspondências de mentor-mentorado e relatórios de progresso. A coisa toda está se transformando em uma organização real. Tem alcance e impacto além do que imaginei quando comecei a responder aquelas centenas de mensagens. Heather é contratada por uma equipe profissional. Isso é uma notícia enorme, porque eles são uma das maiores organizações em jogos competitivos. Ela se torna uma das primeiras jogadoras na história da equipe. O anúncio de sua contratação acredita especificamente o programa de mentoria por ajudá-la a desenvolver as habilidades e a confiança para competir. O anúncio é divulgado pelos principais sites de notícias de jogos e traz outra onda de atenção para o que estamos fazendo. As inscrições aumentam novamente. Temos que expandir nossa lista de espera. As postagens nas redes sociais da equipe profissional sobre a entrada de Heather recebem um enorme engajamento. As respostas são majoritariamente positivas. Claro, ainda existem alguns idiotas nos comentários fazendo piadas estúpidas, mas eles são abafados. São abafados pela empolgação genuína. Outras equipes profissionais começam a prestar atenção e a entrar em contato perguntando sobre nosso modelo de mentoria. Algumas querem fazer parceria conosco para desenvolver seus próprios canais de jogadoras. Todo o ecossistema está mudando de maneiras que pareciam impossíveis. Duas outras grandes organizações de torneios me convidam para prestar consultoria sobre suas políticas de assédio. Elas querem implementar os mesmos padrões. Padrões que estabelecemos após meu incidente com Calvin. Trago a mesma abordagem intransigente para o desenvolvimento de suas políticas. Chega de ignorar. Chega de olhar para o outro lado quando os competidores assediam uns aos outros. Chega de tratar o abuso como trash talk normal da cultura dos jogos. Sistemas de denúncia obrigatória para reclamações de assédio. Procedimentos de investigação imediatos com prazos claros. Consequências graduais, começando com avisos e escalando para banimentos permanentes para violações graves. Ambas as organizações adotam políticas ainda mais rigorosas. Elas reconhecem que meias medidas não funcionam e os competidores precisam saber que o assédio tem consequências reais. As políticas entram em vigor. Os competidores são obrigados a reconhecê-las durante o registro. Alguns jogadores reclamam que o politicamente correto está arruinando os jogos, mas eles são exatamente as pessoas que essas políticas foram projetadas para eliminar. 10 meses após seu primeiro grande torneio, Bridget compete em outro. Estou na plateia novamente, vendo-a caminhar pelo registro com total confiança. Ela não é mais a garota nervosa que precisava de mim para preencher formulários. Ela se move pelas primeiras chaves de forma suave e eficiente. Sua jogabilidade evoluiu significativamente desde aquele primeiro torneio. Ela incorporou técnicas avançadas que praticamos e desenvolveu seu próprio estilo. A competição fica mais difícil nas rodadas posteriores. Mas ela lida com a pressão como alguém que faz isso há anos, não meses. Vejo-a se adaptar a diferentes estratégias de oponentes e fazer ajustes. Ela chega até as finais. O oponente da final é difícil e experiente, mas Bridget joga com a confiança de alguém que sabe que pertence àquele palco. Estou sentada na plateia vendo-a competir no nível mais alto com zero medo ou hesitação. Isso é exatamente o que eu queria criar através do programa. Não apenas ajudar garotas a vencer torneios, mas ajudá-las a competir com a certeza absoluta de que merecem estar lá. A partida final vai para 5 jogos. Bridget joga com tudo o que ensinei e tudo o que descobriu sozinha. Seu oponente tem 23 anos e compete profissionalmente há 4 anos. A multidão está dividida entre eles, cantando e torcendo após cada grande jogada. Bridget vence o primeiro jogo, perde o segundo e o terceiro. Ela vence o quarto para forçar a partida decisiva. Estou segurando os braços do meu assento com tanta força que meus dedos doem. O jogo final é crucial. Bridget tem a vantagem, mas faz uma jogada arriscada que não dá certo. Seu oponente capitaliza imediatamente e fecha a partida. Segundo lugar. A multidão dá a ambos os jogadores uma ovação de pé. Bridget se levanta de sua estação e aperta a mão de seu oponente. Depois se vira para olhar para mim. Ela está sorrindo mesmo tendo perdido. A entrevista pós-jogo acontece ali mesmo no palco. O apresentador parabeniza Bridget por uma corrida incrível. Ele pergunta como é ficar em segundo lugar aos 15 anos. Ela fala sobre a competição ser difícil e seu oponente ter jogado melhor hoje. A cobertura posterior foca inteiramente em sua habilidade e potencial. Sites de notícias de jogos publicam manchetes sobre a finalista mais jovem. Ninguém menciona seu gênero como qualificador ou desculpa. Os artigos analisam sua jogabilidade, suas estratégias, seu futuro nos jogos competitivos. Parece um progresso real quando a habilidade é reconhecida como habilidade, em vez de ser filtrada pelo fato de alguém ser garota ou garoto. Após a cerimônia de premiação, as pessoas estão saindo do local. Bridget está conversando com outros competidores perto do palco. Estou indo em direção a ela quando um cara na multidão grita que ela provavelmente trapaceou. A voz dele ecoa por todo o espaço. Todos param. Eles se viram para olhar. Bridget não hesita nem por um segundo. Ela caminha direto para onde o microfone ainda está montado no palco. Ela o pega. E sua voz sai pelos alto-falantes. Ela pergunta se ele quer dizer aquilo de novo. E acrescenta que a mentora dela é a Void Killer. A sala fica completamente em silêncio. Dava para ouvir alguém respirando do outro lado do local. O cara que gritou está parado lá, congelado. Então alguém na multidão começa a rir. Outra pessoa se junta. Em segundos, a sala inteira está rindo dele. Não com ele. Ele tenta dizer algo. Ninguém consegue ouvir com o barulho. Ele empurra a multidão e sai pela saída lateral. Eu o vejo ir embora e sinto uma profunda satisfação. Não tem nada a ver com minha própria vingança. A comunidade acabou de defender Bridget sem que eu precisasse fazer nada. Outros competidores dão tapinhas. Eles a parabenizam. A equipe do torneio está sorrindo. Toda a atmosfera mudou a favor dela porque ela se defendeu, e as pessoas a apoiaram. Aquele momento muda algo para mim. Tenho pensado neste trabalho como manter um espaço aberto para outras garotas competirem com segurança, garantindo que não enfrentem o que enfrentei. Mas ver Bridget pegar aquele microfone e desafiar alguém que tentou diminuir sua conquista, percebo que ela não está apenas ocupando o espaço que estou mantendo aberto. Ela o está reivindicando como seu.
ela o está tornando dela. A próxima geração não está apenas se beneficiando das batalhas que lutei. Elas estão lutando suas próprias batalhas com confiança. Elas sabem que têm apoio. Elas não estão assustadas e sozinhas da maneira que eu estava. Isso é o que realmente importa. Não que eu tenha limpado o caminho, mas que elas o estejam percorrendo sem medo. 3 semanas depois, o programa de mentoria atinge seu aniversário de 1 ano. Moira me envia as estatísticas. 85 pares ativos de mentor-mentorado em 9 jogos competitivos diferentes. 15 histórias de sucesso de mentoradas vencendo torneios ou ingressando em equipes. 3 mentoradas conseguiram contratos de patrocínio. 7 estão fazendo streaming regularmente com audiências crescentes. O Discord tem mais de 200 membros. Inclui mentores, mentoradas e ex-alunos que continuam envolvidos para ajudar os novatos. Estamos causando um impacto mensurável que aparece em resultados. Garotas estão competindo, vencendo, construindo carreiras nos jogos. Os números provam que o programa funciona além de apenas boas intenções. Moira me liga no dia seguinte e diz que a organização do torneio quer falar sobre expansão. Eles foram contatados por organizações de outros países. Todos querem saber como estruturamos o programa, como combinamos mentores com mentoradas, como lidamos com os problemas que surgem. A organização está propondo parcerias para replicar o que construímos internacionalmente. Moira pergunta se estou interessada em me envolver com a expansão. A ideia de nos tornarmos globais é avassaladora. Construí este programa para as garotas que me enviaram mensagens depois que minha história se tornou viral. Nunca imaginei que se espalharia além da América do Norte. Mas se isso pode ajudar mais pessoas, se pode criar o mesmo tipo de rede de apoio. Então, obviamente, quero fazer parte disso. Digo sim a Moira antes que eu possa pensar demais. 2 meses depois, compito em outro grande campeonato. Ganho meu 11º título. Durante a entrevista pós-jogo, o apresentador pergunta sobre meus planos futuros. Anuncio que estou me afastando das competições. Vou focar na liderança do programa de mentoria. Ainda competirei ocasionalmente, mas minha prioridade é o trabalho que cria mudanças duradouras, em vez de apenas adicionar mais troféus à minha coleção. A decisão parece certa. Já provei tudo o que precisava provar como competidora. Agora, é hora de colocar essa energia na construção de algo maior do que minha própria carreira. A plateia aplaude quando explico o que o programa faz. Várias pessoas vêm até mim depois perguntando como podem se envolver como mentores. 3 meses depois disso, Bridget compete em outro campeonato. Não estou competindo dessa vez. Então sento na plateia e a vejo dominar cada partida. Ela incorporou novas técnicas que praticamos e desenvolveu seu estilo. Sua jogabilidade é agressiva, mas calculada. Ela corre riscos, mas sempre tem planos de backup. Ela passa por chave após chave até estar nas finais. Dessa vez ela vence, a campeã mais jovem em toda a história daquele torneio. Quando anunciam sua vitória, ela aponta para mim na plateia. Seu gamer tag ainda é Ashley's Mouse. O tributo ao nosso relacionamento de mentoria e ao equipamento que Calvin destruiu anos atrás. Os comentaristas mencionaram a história durante a transmissão, como ela faz parte do programa de mentoria e como ter apoio mudou tudo. O discurso da vitória de Bridget acontece ali mesmo no palco, com milhares de pessoas assistindo. Ela fala sobre como ter uma mentora fez a diferença. Ela encoraja outros jogadores experientes a ingressarem no programa de mentoria, porque esse apoio importa mais do que qualquer um imagina. A mensagem se espalha pelas redes sociais de jogos em poucas horas. Clipes do discurso dela são compartilhados em todos os lugares. As inscrições para se tornar mentor triplicam durante a noite. Pessoas que nunca consideraram ser mentores estão entrando em contato. O impacto vai muito além da conquista individual de Bridget. Eu a vejo levantar aquele troféu e vejo a mesma alegria feroz que senti no meu primeiro. Mas há algo diferente na vitória dela em comparação com a minha. Eu tive que lutar sozinha. Tive que provar a mim mesma para uma comunidade hostil. Tive que enfrentar assédio e intimidação sem ninguém me apoiando até depois de eu já ter vencido. Bridget não teve que fazer nada disso. Ela competiu sabendo que tinha apoio. Ela enfrentou aquele provocador sabendo que a comunidade a defenderia. Ela construiu sua carreira com apoio. Esse é o objetivo de tudo o que tenho trabalhado. Não que eu tenha sobrevivido ao assédio e vencido de qualquer maneira, mas pela próxima geração. Para que elas não precisem sobreviver a isso, porque mudamos o ambiente. É assim que a vitória realmente se parece. 2 meses após o campeonato de Bridget, o programa de mentoria atinge 100 pares de mentor-mentorado. Moira me liga numa terça-feira à tarde. Ela pergunta se estou pronta para tornar isso oficial. Passamos 3 semanas preenchendo a papelada para estabelecer uma organização sem fins lucrativos. Moira se torna diretora executiva porque tem as habilidades organizacionais e eu tenho o perfil público. Dividimos as responsabilidades. O status de organização sem fins lucrativos significa que podemos aceitar doações e subsídios para cobrir custos de viagem para mentoradas. Podemos pagar por equipamentos para garotas que não podem pagar por configurações decentes. Podemos oferecer bolsas para taxas de inscrição. Essa coisa que comecei respondendo mensagens na minha caixa de entrada se transformou em algo sustentável e maior do que qualquer pessoa. A estrutura significa que continuará existindo mesmo se eu me afastar algum dia. Ainda compito ocasionalmente porque me afastar seria deixar Calvin vencer. 14 meses após o incidente original, venço meu 12º campeonato em um grande torneio em Seattle. A vitória parece menos importante do que a mensagem. A mensagem que ela envia toda vez que subo no palco. Falar sobre assédio não acabou com minha carreira. Ainda estou aqui, ainda estou vencendo. Cada troféu prova que dizer a verdade não te torna fraca, nem arruína seu futuro. A mídia de jogos cobre minha 12ª vitória, mas foca na organização. Eles falam sobre quantas garotas estão competindo agora que não estariam antes. Essa mudança de foco é exatamente o que eu queria. O stream do Calvin caiu para 40 espectadores agora quando verifico tarde da noite. A maior parte do chat são bots enviando... Ele está jogando um jogo diferente porque não pode mais competir em sua especialidade original com os banimentos vitalícios. Sua contagem de espectadores costumava ser de milhares quando ele tinha patrocínios em uma equipe. Agora é apenas ele em um quarto escuro. Algumas pessoas me dizem que é mesquinho verificar os números dele. Talvez seja, mas ganhei o direito de me sentir satisfeita vendo as consequências. A justiça nem sempre acontece em situações como a minha. Quando acontece, tenho permissão para anotar. Há coisa sobre espaços onde dizem que você não pertence. Não é apenas que você os toma para si. Você os mantém abertos para todos que vêm depois de você. Vejo a próxima geração competir sem medo. Elas entram em salões de torneios sabendo que existem políticas protegendo-as e mentores apoiando-as e uma comunidade que as defenderá. Bridget levanta troféus sem ninguém questionar se ela trapaceou.
Heather se junta a equipes profissionais sem ninguém perguntar sobre diversidade. Novas garotas se registram para seus primeiros torneios sem tremer as mãos ou sentir gosto de sangue. Essa é a melhor vitória que eu poderia ter pedido. Não vingança, não glória pessoal. Apenas ver as portas permanecerem abertas e ver quem passa por elas.